Bom, olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Então, estamos aqui a acompanhar a nossa emissão, se estávamos no ar. Sejam todos bem-vindos. Olha, partilhem já a nossa transmissão. O João Rivelton Zacarias é meu nome, sejam todos bem-vindos. Deem-nos um sinal sobre a qualidade do nosso som e também a qualidade da nossa imagem. E vocês sabem que nós temos um daqueles temas hoje, aqueles temas uau, aqueles quentes. Hoje estamos a falar um pouquinho sobre trinitarianismo e antitrinitarianismo. Esses são dois termos que me complicam um pouco a pronúncia, mas que ao longo desse tema poderemos discutir. E eu estarei aqui com um convidado muito especial. Estarei com o pastor Michel Borges, como nós anunciamos, e aproveita já essa ocasião para partilhar, tá? Partilha, convida mais pessoas e aproveita nos dar um sinal sobre a qualidade da nossa imagem, se nós estamos a travar, se o som está a ser acessível para todos vocês, tá? Então, sejam todos bem-vindos, não é? Partilhem, participem também nos comentários, deixem as vossas opiniões, que nós estamos aqui abertos para receber todas elas e lermos, não é? Nós estamos aqui a reunir condições para começarmos. O sinal não facilita muito, naturalmente, mas nós queremos garantir que essa live seja acessível a todos, que todas as pessoas consigam participar, se bem que o sinal não facilita muito, mas a gente só fica daí levanta, claro. Então, nós anunciávamos aqui, não é, que estaríamos a falar sobre ser trinatário, antitrinatário. E você pode convidar os teus amigos para participar e deixar as suas questões. Então, de forma direta, tu podes participar, tá? Eu serei o primeiro a partir da nossa live e tu podes fazer também o mesmo. Então, sem mais enrolação, eu gostaria de convidar o nosso pastor, pastor Michel Borges. Olá, pastor. Seja bem-vindo. Muito grato nós somos por recebê-lo. Muito bom, boa tarde para si e boa noite para nós. Boa noite, boa tarde também quem está acompanhando aqui do Brasil. Uma alegria participar desta transmissão com vocês. É sempre uma bênção, né? Abrir a palavra de Deus, estudar a história também do Adventismo e buscar a verdade pura, cristalina, ou assim diz o Senhor. Aqueles que vivem pela verdade não têm medo, né, de se expor, de colocar em discussão assuntos importantes. E estamos aqui, Josarias e eu, para falar sobre esse tema tão importante que é justamente a questão envolvendo o trinitarianismo e o antitrinitarianismo. É quase um trava-língua, como dizemos aqui no Brasil, né? Palavra meio difícil de pronunciar. Antitrinitarianismo, aqueles que negam a doutrina bíblica da Trindade, ou seja, de que Deus seja triuno, né? Deus se manifestando em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E sempre que nós falamos sobre Deus, é importante fazê-lo com reverência, com muito respeito, porque estamos pisando em solo sagrado, né, como se diz, estamos analisando, estudando o próprio Criador do universo, aquilo que ele revelou de si mesmo na palavra. Então, que nós façamos isso com espírito de oração, com muita humildade e gratos a Deus por termos alguma compreensão da pessoa maravilhosa que é Ele mesmo. E obrigado pelo convite, né, Josarias, e do GLC Angola, para estar aqui com vocês neste momento. Bom, nós é que somos gratos, pastor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Comumente, nós vemos o pastor lá no Novo Tempo e no YouTube. E nós estamos acompanhando o canal do pastor, o conteúdo em criacionismo e também, acho que é a outra... Como é que é, pastor? A outra? Tem o blog Outra Cultura, né? Também, o blog Criacionismo e o blog... Isso. Exatamente, esse post. Tem conteúdos, olha, eu aconselharia vocês a irem ter nesse blog do pastor e do criacionismo. Olha, é uma biblioteca de conteúdos. Pastor Michel, mais uma vez, seja bem-vindo. Nós africanos estamos sempre habituados a saudar e não nos aborrecemos de saudar pessoas. Agora, para nós adentrarmos ao tema, pastor, nós gostaríamos de dar uma introdução. Eu gostaria de abrir assim em linhas áureas ao pastor. Aqui em Angola, especialmente em Luanda, no estado em que estou, a questão dos antitrinitarianos, não é? Existirem, a cada dia que passa, parece que se expande ainda mais. A crença ou a descrença na Trindade, não é? É um assunto que tem dividido a igreja.
Por vezes nós estamos juntos num lugar, a gente cultua, mas pessoas creem opiniões diferentes. E por mais incrível que aconteça, pastor, é que existem ataques. As pessoas vão se atacando, um ataca o outro, acusando o outro de apostasia e essa coisa toda. E os debates se levantam sempre, infelizmente, por vezes, também não tem existido muita humildade, parte dos nossos irmãos que professam ser trinitarianos, por parte dos outros que professam ser contra a Trindade. E a discussão começa por aí, pastor. Então, em linhas áureas, não é? Nós já traçamos aqui alguns temas que falamos sobre Trindade e entendemos que é um assunto muito extenso. Nós não conseguiremos entender esse assunto de uma forma extensa. Então, tiramos daquela vez e decidimos também convidar o pastor Bosch para também tecer alguns esclarecimentos à volta desse tema polêmico. Mas, pastor, quando estamos a falar de Trindade, nós gostaríamos de entender primeiramente, é um termo que não está na Bíblia, alguns dizem que é um termo que foi inventado, que derivou das religiões pagãs, é uma espécie de secretismo religioso que nós emprestamos, mas quando estamos a falar de Trindade, pastor, estamos a falar de quê? É mesmo aquela crença em Deus três em um em três, as crenças que existem lá nos budismos, naquelas religiões dos mitraísmos. Na verdade, Trindade é o quê, pastor? Esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de entender como nota introdutória ao conteúdo que o pastor preparou para hoje. Essa é a nossa dúvida. Não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia, você não encontra essa palavra na Bíblia. Assim como você não encontra a palavra Bíblia na Bíblia, né? São palavras utilizadas apenas para expressar conceitos, né? Bíblia é um termo que tem que ver com a ideia de biblioteca, né? De uma coleção de livros. A Bíblia é uma coleção de livros, não é um livro único, né? São 66 livros. Então a palavra Bíblia, ela é uma boa palavra para expressar a realidade de que as escrituras sagradas se tratam de uma coleção de livros. De modo semelhante, a palavra Trindade, embora não esteja na Bíblia, ela é útil para expressar uma realidade que, essa sim, é bíblica, de que há um Deus que se expressa, se manifesta em três pessoas distintas. É uma verdade difícil de ser compreendida? Óbvio, porque ela se trata da pessoa de Deus, e nós, seres humanos finitos, jamais vamos compreender completamente como é Deus, quem é Deus. Nós conseguimos entender um pouco daquilo que ele expressa na palavra. Então eu diria assim que a Trindade, esse conceito de um Deus triuno, essa doutrina, né, de um Deus triuno, ela é uma verdade revelada, mas não completamente explicada, porque não compreenderíamos tudo sobre isso. Mas aquilo que está revelado é para nós, para nossos filhos, né, como diz Deuteronômio, e a Bíblia apresenta claramente o fato de que Deus é composto, né, digamos assim, ele se expressa em três pessoas. Nós temos isso desde o Antigo Testamento, lá nas origens mesmo, na criação do mundo, é usado ali o plural, quando Deus vai criar o ser humano, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que usar ali verbo no plural, se houvesse apenas uma pessoa, apenas um ser realizando a criação do ser humano? Ele diria assim, então, eu farei o homem à minha imagem, mas é usado o plural, façamos o homem à nossa imagem. No mínimo, tinha que ter havido ali pelo menos duas pessoas, porque há um diálogo. Mas sabemos que havia três, porque é dito também que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né? Sobre a face das águas. Na ocasião da Torre de Babel, quando Deus ele confunde as línguas dos homens, é dito também que, está escrito, né? Desçamos e confundamos a língua deles. Quando Deus ele aparece para Abraão, ali aparecem três pessoas, né, três seres, para conversar com Abraão. Abraão até faz uma refeição, prepara uma refeição para eles. Lembra desse texto? Dois seres vão para Sodoma para destruir a cidade, dois anjos, um ser permanece. E aí é dito assim, que o Senhor fez chover fogo do céu da parte do Senhor. Interessante isso, né? O Senhor, que estava aqui na terra, faz chover fogo da parte do céu, lá, da parte do Senhor que está no céu, Filho e Pai. Para encurtar essa introdução, nós temos a fórmula trinitária do batismo, né? Mateus 28, 19, ali é dito assim que temos que ir por todo mundo, pregar o evangelho, ensinar as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto é tão claro e tão, eu diria assim, devastador para os antitrinitarianos, que só resta um argumento para eles usarem, que é o de que esse texto não seria autêntico, seria um acréscimo posterior.
Só que tem um detalhe, né? Se nós cremos realmente que Ellen White foi uma mulher usada por Deus, né, como uma profetisa, não canônica, mas uma profetisa de Deus, nós temos que aceitar então o que ela diz sobre esse texto. E o interessante é que ela diz assim, eu vou aqui apenas mencionar, depois eu posso encaminhar para vocês um vídeo em que eu explico detalhadamente esse assunto. Ela diz que essas palavras de Jesus foram proferidas pelos lábios dele. Então, não apenas o texto é inspirado, por ser um texto que faz parte do cânon sagrado, mas foram palavras ditas pelo próprio Jesus. Então, quem não aceita a inspiração de Mateus 28:19, ou seja, a fórmula batismal trinitariana, tem que desconsiderar, primeiro, os muitos manuscritos gregos que autenticam, né, que garantem que esse texto é inspirado e autêntico, como também tem que desprezar aquilo que Ellen White fala sobre esse texto, ao ela dizer que é um texto, que são palavras que foram ditas pelo próprio Jesus. Então, se não há uma trindade, um Deus triuno, como entender essa fórmula batismal que menciona 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Eu poderia me estender aqui mais ainda, mas eu creio que, a título de introdução, eu fico por aqui. Eu vou deixar para vocês depois algumas indicações também de outros vídeos, outros conteúdos, para se aprofundarem, porque a nossa proposta aqui agora é conversar sobre a trindade, o desenvolvimento dessa doutrina no contexto adventista. Então, hoje, nós vamos falar sobre história, com muitas citações, muitos textos. Eu terei que ler bastante coisa, então peço que vocês se preparem aí para uma avalanche de informações, e depois vocês podem reassistir isso aqui com calma, né? Eu também assisti a gravação da conversa aí do nosso irmão com o Rubens, né? Rubens Fernandes, lá de Portugal. Muito bom aquele conteúdo. Quero dizer aos nossos irmãos anti-trinitarianos que nós não temos nada, absolutamente nada contra eles. Nós, na verdade, oramos para que a oração de Jesus se cumpra, né? Que todos sejam um, que sejam abandonados pontos de vistas, posturas, muitas vezes oriundas de uma certa vaidade ou coisa parecida, que Deus ele quebre tudo isso, né? Que o Espírito Santo de Deus ele nos torne realmente um povo unido, focado na missão. Eu entendo que o inimigo de Deus ele faz de tudo para dividir. É como se diz, né? Dividir para conquistar. Quanto mais dividido estiver o povo de Deus, mais enfraquecido ele estará. E assim fica mais fácil para o inimigo conquistar, né, espaço na igreja. É uma pena que isso aconteça. E esse tema não é o único. Há outros temas que promovem dissidências, divisões, né? Eu vou dizer algo assim um pouco forte, mas entendam aí o que eu quero dizer com isso, né? Se eu fosse o inimigo, eu atacaria principalmente uma crença, uma doutrina, a da existência do Espírito Santo. Por quê? Veja, geralmente os pontos mais graves, heréticos, né, dos antitrinitarianos são 2. Primeiro, de que Jesus não seria Deus pleno. Jesus seria um Deus gerado, portanto, ele acaba sendo uma espécie de semideus, sendo que a Bíblia e Ellen White são muito claras em dizer que Jesus é Deus eterno, ele é o Pai da eternidade, como diz Isaías 9. Então, eu atacaria essa doutrina, porque o diabo ele odeia Jesus. Ele sempre quis rebaixar Jesus, começou assim lá no céu, né? Então, o ódio satânico faz com que ele ataque a crença em Jesus como Deus pleno. E, segundo lugar, eu atacaria a doutrina da personalidade e divindade do Espírito Santo. Por quê? Porque se eu desprezo o Espírito Santo, não acredito nele, se eu entendo que ele é apenas uma força, não é o Consolador, eu vou estar perdendo a oportunidade de ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então, o papel do Espírito Santo ele é fundamental na nossa vida. Nós carecemos de forma desesperada do batismo do Espírito Santo nesses últimos dias para nos consagrarmos e pregarmos o Evangelho. Carecemos da chuva serôdia. Então, repito, se eu fosse inimigo, eu faria de tudo para levar as pessoas a não crer que o Espírito Santo existe ou então que ele é apenas uma força ou coisa parecida. E nós vemos realmente ele fazendo isso por meio desses grupos que têm levantado essas ideias heréticas, né, no meio do adventismo. Não é de hoje isso, são ideias já antigas, infelizmente isso acontece já há um bom tempo, né? Mas que Deus toque o coração e a mente dessas pessoas e faça com que elas reflitam sobre o que estão ensinando, o que estão pregando e o efeito disso. Será que tem havido realmente mais consagração entre eles? Será que tem havido mais desejo de pregar o evangelho a todo mundo? Será que tem havido mais poder? Ou as obras, ou os frutos revelam realmente
o que está por trás de tudo isso? Pelos frutos se conhece uma árvore, né? E eu louvo a Deus porque a Igreja Adventista, ela tem avançado, tem pregado o evangelho, tem suas lutas, tem seus problemas, claro. O povo de Deus sempre teve suas lutas, são seres humanos falhos, mas ela tem avançado. Com a bênção de Deus, eu tenho viajado por este mundo e percebido como Deus tem abençoado a igreja e, infelizmente, os movimentos dissidentes vão ficando para trás, vão acabando, vão morrendo, vão se voltando contra si mesmos, o que revela que realmente ali não está operando o Espírito Santo de Deus. Então, que Deus toque mentes e corações, repito, para que essas pessoas pensem seriamente no que estão vivendo e fazendo, e na obra, né, no resultado dessa obra na igreja. Eu vou, então, agora começar a apresentar aqui para vocês, vou usar uma apresentação aqui em Prezi, vou pedir que o irmão coloque aí para mim na tela. Como eu disse, será uma exposição assim mais focada na história, certo? Na história do Adventismo. Esse conteúdo foi pesquisado por um amigo meu, Matheus Cardoso, que também é bacharel em teologia. Então, preparamos esse conteúdo aqui, e eu posso até enviar depois o próprio link dessa apresentação aqui, porque ele fica disponível online, para que os irmãos tenham acesso a todas as citações, todos os conteúdos, tá bem? Ano passado, não sei se foi ano passado ou no anterior, mas, enfim, recentemente eu apresentei esses temas aí numa série de fim de semana, começando na sexta-feira e indo até sábado à tarde, numa igreja lá no meu estado natal, no sul do Brasil. A Trindade, quem é o Deus da Bíblia? Eu vou enviar para vocês todos esses temas aqui, tá bom? Tanto os prezes, que são tipo PowerPoints, mas como vocês podem ver aqui, ó, são animados, né? Eu gosto de usar esse recurso aqui. Então eu vou enviar para vocês o link de cada uma dessas palestras e também os vídeos que foram gravados naquela ocasião, para que vocês tenham conteúdos para estudar, para compartilhar, tá bem? Na sexta-feira à noite eu estudei o tema com eles lá no sul do Brasil, exatamente o tema que eu vou apresentar agora para vocês, os adventistas e a Trindade. Será que os pioneiros eram todos antitrinitarianos? Será que os pioneiros continuaram sendo antitrinitarianos ao longo da história? Ellen White era trinitariana ou antitrinitariana? Houve alguma mudança de compreensão no meio adventista com respeito a esse assunto? Tudo isso eu vou responder, todas essas perguntas eu vou responder ao longo dessa exposição. Aí no sábado de manhã, naquela ocasião, eu falei sobre Mateus 28:19. Eu apenas aqui mencionei algumas coisas, mas ali eu detalhei bastante o assunto, tá? Será que esse texto é autêntico ou falso? Não é falso, é autêntico. E sendo autêntico, ele confirma que há uma triunidade na divindade. Depois, no culto, eu explorei o tema Quem é Jesus? Eu demonstrei biblicamente e também com textos de Ellen White que Jesus é Deus pleno, que Jesus é o Verbo eterno, é o Criador do universo, e que ele, o Pai e o Espírito Santo são coeternos, onipotentes, oniscientes. Esse tema é fundamental. E uma vez que a gente entenda bem quem é Jesus, o nosso amor por ele é aprofundado, a gente fica maravilhado com o fato de que o próprio Deus, na pessoa do Filho, veio morrer por nós. Isso é incrível, é maravilhoso, é profundo demais. Sábado à tarde, apresentei 2 palestras. Três palestras. A primeira foi quem é o Espírito Santo. E aí, biblicamente, e também com o texto de Ellen White, eu demonstrei que o Espírito Santo não apenas é Deus, como também é uma pessoa. Ellen White, ela usa expressões como a terceira pessoa da divindade, né? Third person of the Godhead, no original. A terceira pessoa da divindade. E outros textos mais que são extremamente claros a respeito da personalidade e divindade do Espírito Santo. Em seguida, falei sobre o tema mitos e fatos sobre a Trindade na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vídeo e preze estão disponíveis e eu vou enviar aí para vocês. E o último tema foi Salmo 90 e Isaías 48:16. A divindade triuna revelada claramente nesses textos aí. Então, repito, todo esse conteúdo eu vou deixar à disposição para vocês. Espero que sejam úteis, que sejam uma bênção para os irmãos aí de Angola. E para todos os que entrarem em contato com esse conteúdo aqui. Recomendo também no meu canal no YouTube, Michelson Borges, a entrevista que eu fiz com esse irmão aí, hoje é um pastor adventista. Ele pertenceu a um movimento dissidente antitrinitariano aqui no Brasil. Na verdade, ele foi um líder destacado de um desses movimentos dissidentes antitrinitarianos. Ele estudou a palavra de Deus, estudou os textos de Ellen White, o Espírito Santo abriu o entendimento dele, ele se converteu e hoje é um pastor adventista que tem ensinado a verdade clara da palavra de Deus. Eu recomendo fortemente que vocês assistam a este vídeo aqui, esse testemunho, essa entrevista,
porque ele revela ali os bastidores desses movimentos, do que acontece por lá e de como foi a trajetória dele de volta para os caminhos de Deus, tá bem? Recomendo também a vocês, no meu blog outraleitura.com.br, uma série de artigos que foram escritos pelo meu amigo pastor Eleazar Domini, que, por sinal, mantém um blog com o título de Adventistas Trinitarianos.blogspot.com. Blog muito bom que trata especificamente desses assuntos aqui. Então, se vocês querem conteúdo bom e disponíveis num só lugar, vão lá, adventistastrinitarianos.blogspot.com. E aqui no meu blog, outraleitura.com.br, publiquei uma série de 4 artigos do pastor Eleazar com o título de Respostas a um Antitrinitariano. Meus queridos irmãos, vocês percebem que não é por falta de conteúdo que a gente vai ficar assim, com dúvidas, né? Com preocupações. Há muita coisa escrita, gravada, revelada. Eu trabalho na Casa Publicadora Brasileira, editora adventista aqui no Brasil. E nós temos um livro que foi agora relançado, um novo formato, cujo título é A Trindade. Material muito bom, em língua portuguesa, obviamente, e que eu recomendo muito a vocês. Também há a versão em inglês, né, disponível, obviamente. E então nós temos materiais, temos muito livro, temos respostas às perguntas que já foram feitas. É só buscar. Que o povo de Deus não pereça por falta de entendimento, né, por falta de conhecimento, porque há muita coisa boa já disponível, tá bem? Vamos então ao tema de hoje, né, os Adventistas e a Trindade. Vamos para a história, vamos para os fatos, os textos, as citações, tá bem? Então fica assim, nos últimos anos, alguns adventistas passaram a negar a doutrina da Trindade. Embora citem textos bíblicos, o principal argumento deles, na verdade, se baseia na história da Igreja Adventista. O raciocínio é o seguinte: os primeiros adventistas não acreditavam na Trindade. Hoje, os adventistas acreditam. Logo, existem apenas 2 opções. Primeiro, os pioneiros estavam errados e nós certos, ou eles estavam certos e nós estamos errados. Mas será que é assim mesmo que temos que raciocinar sobre esse assunto? Você vai perceber que não é bem assim, né? Por que os pioneiros não acreditavam na doutrina da Trindade? Antes de a gente responder essa pergunta, precisamos responder outra pergunta. O que os cristãos no século XIX acreditavam sobre a Trindade? Eu não vou aqui me deter muito sobre isso, mas passar assim rapidamente alguns textos, algumas citações que vêm de confissões de fé, de credos, de presbiterianos, de batistas, lá dos séculos 17, 18 e 19, para você perceber como que esses cristãos, não havia ainda o movimento adventista, né? Como que eles acreditavam a respeito da Trindade. Por exemplo, aqui, na Confissão de Fé de Westminster, de 1647, a Igreja Presbiteriana acreditava da seguinte forma: há apenas um Deus vivo e verdadeiro, que é infinito em ser e perfeição, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem partes, sem paixões, imutável. E aí o texto segue. Veja, eles não criam um Deus pessoal, era um Deus, quase que um Deus espírito, fantasma, alguma coisa assim. Não tinha corpo, não tinha partes, não tinha paixões, era alguma coisa, né? Então, é difícil realmente a gente aceitar uma crença como essa, né? Convenhamos. A Igreja Batista, naqueles tempos, deixa eu ver aqui de que ano é essa citação, 1677, e depois também republicada essa Confissão Batista de Fé em 1789, ainda antes de haver Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Senhor, nosso Deus, é apenas um Deus vivo e verdadeiro, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem partes, nem paixões. Aí o Espírito Santo é a essência não dividida, o Pai não vem de ninguém, não é gerado nem procede, o Filho é eternamente gerado do Pai. Olha aí já uma pontinha de semi-arianismo, né? Jesus como gerado. Então veja que os batistas, os presbiterianos, tinham uma crença em um Deus não pessoal, digamos assim, né? E em Jesus como sendo gerado. A Igreja Episcopal Protestante dos Estados Unidos e também a Igreja Metodista, em 1801 e 1784, acreditavam que há apenas um Deus vivo, verdadeiro, eterno, sem corpo ou partes, a mesma crença dos anteriores, né? De infinito poder, sabedoria, bondade, criador, preservador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Na unidade dessa divindade, há 3 pessoas de uma substância.
poder e eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De novo aqui, Deus sem partes, um Deus impessoal, né? Então, algumas ilustrações antigas realmente traziam assim um conceito bem estranho, mesmo entre os cristãos, de um Deus que ali, veja só, um corpo e 3 cabeças, né? 3 rostos ali fundidos num só, uma coisa muito estranha. Estranha à Bíblia, inclusive, né? É óbvio que quando os adventistas aparecem no cenário, né? Começa a surgir o movimento milerita, e depois os adventistas do sétimo dia, com essa ênfase de voltar para a Bíblia e unicamente a Bíblia, eles começam a estranhar esses conceitos e rejeitá-los, com razão, né? Então vamos ver isso aí também na história. Por que os adventistas, os pioneiros adventistas, não acreditavam na doutrina da Trindade? Que razões eles apresentavam contra ela? Vamos ver alguns personagens aqui? Tiago White, olha o que ele escreveu em 1846. O modo como os espiritualizadores, ou seja, que criam num Deus fantasma, né? O modo como os espiritualizadores têm rejeitado e negado o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus é, em primeiro lugar, utilizando o antigo credo trinitariano, não escriturístico, a saber que Jesus Cristo é o próprio Deus, no caso Deus Pai. As pessoas que creem nessa doutrina espiritualizam a existência do Pai e do Filho como 2 pessoas distintas, literais e tangíveis. Por quê? Porque os pioneiros adventistas, estudando a Bíblia, entenderam que são 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito. Eles vão evoluindo na compreensão dessa verdade, é verdade, né? Mas eles já tinham essa concepção. Enquanto os demais cristãos tinham uma ideia de um Deus com 3 cabeças, como a gente viu naquelas figuras, né? Um Deus impessoal, um Deus fantasmagórico, alguma coisa assim. Então, os pioneiros resistem a essa concepção de uma divindade assim tão estranha. Tiago White ainda escreveu na Review and Herald, em 1852, o seguinte: declarar que os ditos do Filho e de seus apóstolos são os mandamentos do Pai está longe da verdade, como o velho absurdo trinitariano de que Jesus Cristo é o próprio Deus eterno. Ou seja, alguns diziam que Jesus é o próprio Pai. Aí você não tinha distinção dessas pessoas, né? E eles não aceitavam isso. Tiago White não aceitava isso. Outros pioneiros também não aceitaram isso. Aqui devemos mencionar a Trindade, que destrói a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Review and Herald, 1855. Então, para eles, a Trindade era um conceito que ia contra a ideia de um Deus pessoal. Perceberam? Eles não rejeitaram a Trindade como está na Bíblia, rejeitaram o conceito de Trindade que algumas igrejas tinham naquela época. Quando a gente entende isso, as coisas fazem sentido, ficam claras. Eu também rejeitaria esse tipo de Trindade. Obviamente, eu rejeito esse tipo de Trindade. Eu aceito a doutrina da Trindade que está na Bíblia, na qual nós cremos hoje como adventistas do sétimo dia. Durante uma viagem, um missionário nos catequizou sobre a Trindade, diz o Tiago White. A simples linguagem das Escrituras apresenta o Pai e o Filho como 2 pessoas distintas, mas dizer que Jesus Cristo é o próprio eterno Pai torna o seu próprio Filho e seu próprio Pai. É confuso mesmo, né? Tiago percebeu isso. Não simpatizamos com os unitarianos que negam a divindade de Cristo, nem com os trinitarianos que sustentam que o Filho é o Pai. Percebeu? Eles não aceitavam nenhuma coisa nem outra. Os unitarianos negavam que Cristo fosse Deus. E os trinitarianos daquele tempo, daquelas igrejas, diziam que o Espírito, que Jesus Cristo era o próprio Pai. E que esse Deus não tinha partes e, como já vimos, né, nem sentimentos. Era um conceito bem estranho, realmente. John Andrews, ele escreveu em 1855, na Review and Herald, a doutrina da Trindade, que foi estabelecida na igreja pelo Concílio de Nicéia, em 325. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo. Respeito tremendamente John Andrews, mas aqui ele comete um equívoco, né? Ao dizer que essa doutrina foi estabelecida no Concílio de Nicéia. Não, porque, na verdade, cristãos anteriores ao Concílio de Nicéia, do século IV, já criam na Trindade. Aliás, né, a Bíblia traz esse conceito. Então, é uma incompreensão bastante comum até nos nossos dias, né? Muitos tentando dizer que a Trindade é um dogma pagão ou católico, dizem que ela foi inventada em 325 no Concílio de Nicéia. Constantino, né, que foi aquele que promoveu esse concílio. Mas isso não é verdade. Há documentos já que demonstram isso, e há muitas
inclusive citações de pais da igreja, da patrística, que demonstram que eles já tinham uma compreensão da Trindade bem antes do concílio, certo? Então, mas aqui você vê que John Andrews ele está resistindo à ideia, àquela crença popular de que Deus não era uma pessoa, né? Nem seu filho, exatamente. Então, ele resiste a essa ideia, a essa trindade popular, digamos assim. Sarah Hazelton, outra pioneira, ela diz assim na Review Herald em 1856, que a doutrina da trindade, chamada trindade, alega que Deus é sem forma ou partes, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo os três são uma só pessoa. Então, essa doutrina nós também não aceitamos. Não são uma só pessoa, são três pessoas em um Deus. Uma família divina, digamos assim, né? Tanto que a palavra Elohim, usada para Deus lá em Gênesis, ela indica um plural, né? Elohim. Então, a ideia de que houvesse apenas uma pessoa, ou de que Deus não tinha partes, era um Deus impessoal, realmente é estranha. E pioneiros como Sarah Hazelton e outros rejeitaram isso. Eu também rejeitaria, repito, né? Frisbee, 1857. Se é dito que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas em uma pessoa, tornando em tudo um Deus sem corpo ou partes, como uma ideia tão inconsistente, não podemos concordar. Sim, e o bendito Espírito ser o Pai, o Filho e a Trindade, esse é o credo do folclore cristão. E eu concordo plenamente com Frisbee, né? Era um folclore, era uma crença equivocada que os pioneiros rejeitaram. Loughborough diz assim que não está em harmonia com o senso comum falar de três sendo um e um sendo três. Ou como alguns expressam isso, chamado a Deus, o Deus triuno, ou Deus três em um. Há um sentido em que eles são um, mas não em pessoa, como alegado pelos trinitarianos. Perfeito. Não era apenas uma pessoa, né? É contrário às escrituras. E aí ele segue comentando esse assunto, né? De que realmente a Bíblia não ensina que havia apenas uma pessoa, um Deus com três cabeças, né? Não é assim. Joseph Bates, em 1868, escreveu a respeito da Trindade, concluí que era uma impossibilidade para mim crer que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, era também o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e um e o mesmo ser, ou seja, a mesma pessoa. Não, o Pai é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa. Os três são distintos, os três são eternos, os três são todo-poderosos, mas são três pessoas distintas. É o que a Bíblia ensina. E os pioneiros estavam corretos em rejeitar esse conceito equivocado de trindade. Cornell. O credo mórmon ensina a doutrina da trindade. É o Filho de Deus, o próprio Pai eterno? Sim, ele é o próprio Pai eterno. Eles creem em um Deus imaterial. Está citando aqui uma crença mórmon, né? Que Cristo é o próprio eterno Deus e que Deus é imaterial, sem corpo, partes ou paixões. É o ensino da maioria das igrejas, ou dos credos das igrejas. Repito, e está ficando já assim um tanto repetitivo, né? Eles estão rejeitando os credos comuns naqueles tempos que estavam equivocados. William Gage. Trinitarianismo. Por essa expressão, nos referimos à doutrina de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidos em uma e a mesma pessoa, tornando Cristo o próprio eterno Pai. Quão melhor seria aceitar a doutrina da personalidade e individualidade distinta do Pai e do Filho, confessando a eles como um em coração, em mente, em propósito, em poder, evitando assim o jargão de confusão que sempre é criado por essa doutrina errônea. Isso aqui, meus queridos, foi escrito em 1865. Olha a compreensão clara que esse pioneiro tinha. Nós temos que crer que há um Pai, um Filho e um Espírito Santo distintos e que eles são Deus. Como dizer que os pioneiros não criam numa doutrina trinitária bíblica? Eles criam na Bíblia, rejeitavam o folclore, como disse um outro, né? Raymond Cottrell. Se eu sou questionado como creio que o Pai e o Filho são um, eu respondo, eles são um em sentido não contrário ao senso. Se o "e" na sentença significa algo, o Pai e o Filho são dois seres, ou seja, duas pessoas. Claro demais, né? Pode ser objetado. Se o Pai e o Filho são dois seres distintos, ao adorar o Filho e chamá-lo Deus, você não está quebrando o primeiro mandamento do Decálogo? Aí ele responde, o Pai e o Filho, o Pai diz ao Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O Filho é chamado de Deus Todo-Poderoso. E quando ele voltar à terra, seu povo que o espera clamará, este é o nosso Deus. Então, quando você adora Jesus, adora o Pai ou o Espírito, você não está quebrando o mandamento que diz adorará só a Deus, porque os três são Deus. Ponto.
Bordeaux, em 1879, Bordeaux criticou alguns dos populares sentimentos que são recebidos pela massa dos adeptos do cristianismo. Ele escreveu que Jesus Cristo é o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um ser idêntico. Estava errado. Entretanto, examinemos brevemente esses pontos à luz das Escrituras. Nos é mostrado o seguinte claramente, né, que Deus é uma inteligência material, tangível, organizada, possuindo tanto o corpo como partes. Ele está rejeitando aquela ideia folclórica de Deus daquele tempo. Né? 2, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele não é seu próprio filho, nem seu próprio pai. É um ser distinto de Deus, o Pai. Isso foi escrito em 1869 na Review and Herald. Derry Ward concluiu que todos os argumentos utilizados pelos pioneiros contra a doutrina da Trindade podem ser reduzidos ao argumento de que Deus é um ser pessoal e a Trindade torna isso impossível. Naquele tempo era assim. Relacionados à definição de pessoa estavam os conceitos de que Deus possui uma forma e Deus possui partes, e também que existe genuína distinção entre as personalidades divinas. Isso é uma monografia de pós-graduação na Andrews University, de 1973. Por que Ellen White não reprovou os pioneiros que não criam na Trindade? Veja, agora você já pode entender por quê, né? E muitas vezes os antitrinitarianos, ou por ignorância, ou por algum tipo de intenção má aí, eles distorcem os fatos ao dizerem, tá vendo? Ellen White, ela não reprovou os pioneiros que não criam na Trindade. Então, é errado crer na Trindade, porque eles não criam nela. E Ellen White não reprovou. Veja, não reprovou porque eles estavam certos em rejeitar aquela ideia de Trindade. Jerry Moon, professor de História da Igreja na Universidade de Andrews, e um dos autores do livro A Trindade, ele disse o seguinte, ó, o ensino trinitariano dos últimos escritos de Ellen White não é a mesma doutrina que os primeiros adventistas rejeitavam. Já vimos que não é verdade? Vamos adiante. Não precisamos nem podemos concordar com cada frase dita pelos pioneiros a respeito da Trindade. Claro, eles estavam aprendendo ainda as coisas, ou de qualquer outro assunto, inclusive, né? Mas cremos que eles estavam certos, essencialmente corretos nesse assunto aqui, ok? Os pioneiros estavam corretos, então, ao avaliar a doutrina da Trindade? Olha o que diz aqui o Christopher Stead, em Filosofia da Antiguidade Cristã. Alguém pode levantar a objeção de que os pioneiros distorceram a doutrina da Trindade ensinada pela tradição cristã. Diversos estudiosos adventistas e não adventistas argumentam que a compreensão tradicional sobre a Trindade é, em muitos aspectos, contrária à doutrina bíblica. Ok? Vamos adiante. Alguns autores adventistas argumentam, de forma específica, que a avaliação dos pioneiros estava correta. E aqui embaixo tem todas as citações para você conferir depois isso que eu acabei de dizer, tá bem? Alguns autores adventistas argumentam, de forma específica, que a avaliação dos pioneiros estava correta. Mais algumas citações aqui, ó, de Fernando Canali. Anteriormente eu citei aqui o Jerry Moon, agora Fernando Canali, Norman Gulley. Você pode depois aí dar um print na tela e investigar todas essas referências aí, tá bom? Os pioneiros rejeitavam a personalidade do Espírito Santo? Esse é um ponto importante também. Será que os pioneiros não aceitavam o Espírito Santo como uma pessoa? Era apenas uma energia ou coisa parecida? Olha só o que a publicação Princípios Fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia, de 1872. Por favor, atentem para as datas, para os anos, né? O que diz essa publicação oficial da igreja? Que existe um Deus, um ser pessoal e espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno, infinito em sabedoria, santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia, imutável e presente em toda parte por seu representante, o Espírito Santo. 1872, a igreja tinha essa compreensão, esse entendimento. 2, que existe um Senhor Jesus Cristo, Filho do Eterno Pai, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas e por quem elas existem. Então, para eles, para a igreja adventista, já naquele tempo, Jesus era criador e mantenedor do universo. Essa declaração é neutra, pode ser plenamente aceita por aqueles que aceitam e por aqueles que negam a personalidade do Espírito Santo. Mas temos mais citações aqui, né?
Waggoner. Há uma questão que tem sido muito controvertida no mundo teológico. É a respeito da personalidade do Espírito Santo, do Espírito de Deus. As ideias prevalecentes sobre a palavra pessoa são muito diversas. Então não pode ser esperada uma unidade de pensamento nesse ponto, até que todos sejam capazes de definir com precisão o que entendem pela palavra. Mas, como esse acordo não existe, parece que seria inútil uma discussão a respeito do assunto, especialmente sendo que isso não é uma questão de revelação direta. Temos o direito de ser positivos em nossa fé e em nossas declarações somente quando as palavras das Escrituras são suficientemente diretas. E aí está a citação de 1875. Essa compreensão, apresentada repetidas vezes, representa o pensamento adventista da época. Até 1890, é conhecido apenas um documento que argumenta contra a personalidade do Espírito Santo. Está lá em 1878, na Review and Herald, de 25 de julho. Mas esse artigo foi escrito por quem? Dudley Cartwright, que 10 anos depois abandonou a igreja e se tornou um de seus maiores críticos. Contradiz em vários aspectos o ensino adventista da época. Ele afirma, por exemplo, que Cristo não é Deus e que o Espírito Santo não é digno de louvor. A única, repito, citação que aparece nos escritos, nos documentos antigos da igreja, que não aceita a personalidade do Espírito Santo, foi escrita por um dissidente, Dudley Cartwright. As demais todas aceitam o Espírito Santo como sendo uma pessoa, né? Que fórmula batismal era utilizada pelos pioneiros adventistas? Será que no passado os pioneiros não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que isso foi uma invenção posterior dos pastores mais recentes? Vamos ver essa questão? Os adventistas que não creem na Trindade afirmam que até aproximadamente a década de 1940, a Igreja Adventista utilizava as palavras em nome de Jesus nas cerimônias batismais. A expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aparece 168 vezes nos escritos publicados de Ellen White. Essa foi uma consulta feita no CD-ROM, The Complete Published, as obras publicadas, né, de Ellen White. Você pode hoje usar também a internet, tem todos os livros de Ellen White ali publicados em várias línguas, né? E você vai perceber que existem centenas de ocorrências, né, de menções aí à expressão Pai, Filho e Espírito Santo, que, como já vimos, é autêntica, sim, né? É bíblica. Tiago White, em 1862, escreveu na Review and Herald: o batismo é uma ordenança perpétua na igreja, e os ministros do século XIX batizam, olha aí, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a comissão original requer isso. Jesus mandou fazer assim. Tá vendo? 1862, Tiago White dizendo que os pastores adventistas batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uriah Smith, em 1902, escreveu na Review and Herald: a fórmula dada por Cristo para o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1902. Que mais? Stephen Haskell, 1904. Nós cremos no batismo e temos a mesma fórmula que os batistas. Ambos os grupos batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, meus queridos irmãos, não caiam mais nessa falácia dos antitrinitarianos de que a igreja só passou a batizar, só passou a crer na Trindade depois de 1940. Isso é falso. E a mentira, nós sabemos quem ela tem por pai, né? Nós temos que nos pautar pela verdade. Eu estou mostrando aqui as citações, vocês podem conferir, ir atrás de tudo isso. Elas estão devidamente registradas, publicadas e disponíveis, inclusive na internet para procura, tá bom? A Assembleia da Associação Geral de 1882 votou o preparo de artigos a respeito da ordem eclesiástica, publicados sob o título Manual da Igreja. O artigo sobre o batismo dizia o seguinte, abre aspas: tendo chegado ao lugar desejado, o ministrador, aquele que vai fazer o batismo, deve tomar firmemente o candidato, declarando as seguintes palavras: meu irmão ou minha irmã, eu agora o batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Manual da Igreja, 1883, citado na Review and Herald. E agora, hein? Como ficam aqueles que inventaram a mentira de que a igreja não fazia isso até 1940, né? A obra Bible Readings for the Home Circle, a mais autorizada exposição doutrinária adventista da época,
Em todas as edições argumentou que o batismo deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Edições de 1889 a 1912 sempre trouxeram essa orientação, ok? Vamos adiante. Quando os adventistas passaram a crer na personalidade do Espírito Santo? Será que isso é recente? Depois de 1940? E aí? Os adventistas que negam a Trindade afirmam que essa doutrina, bem como a personalidade do Espírito Santo, foram aceitas pelos adventistas vários anos depois da morte de Ellen White, que faleceu em 1915, né? Geralmente eles dizem que foi ali por 1930 ou 1940. Será? Em assembleia, na Assembleia de 1888, aquela famosa Assembleia da Associação Geral em Minneapolis, Alonzo Jones e Elliot Waggoner enfatizaram a justificação pela fé. Eles argumentavam que, para se compreender a obra de Cristo, é necessário crer que ele é a pessoa da divindade e possui todos os atributos divinos. 1888, e Ellen White estava lá. 1890 a 1915, sobre a Trindade e a personalidade do Espírito Santo, sem contar a divindade de Cristo, nossa pesquisa revelou mais de 300 fontes, livros, panfletos, artigos e periódicos. Ou seja, mais de 300 ocorrências mostram que os pioneiros nessa fase aí criam na personalidade do Espírito Santo. Veja só que interessante isso. A primeira vez que a palavra Trindade foi usada por um adventista para se referir ao ensino bíblico sobre Deus foi ali em 1890, né, na Bible Echo. Então, T.S. Doolittle diz que Deus, o Pai, ordenou aos patriarcas e profetas do Antigo Testamento algumas teofanias ou aparições de Jeová, a segunda pessoa da Trindade, Cristo. Então, eles já tinham agora uma compreensão adequada dessa doutrina e passam a usar o termo Trindade de acordo com essa compreensão bíblica. Vejam, meus queridos, como Deus agiu de forma maravilhosa, né, com a formação de nossas doutrinas, inclusive com respeito a essa doutrina da Trindade. Ele vai afastando os pioneiros daquela concepção mística, folclórica, como disse um pioneiro, né, equivocada, e começa agora a aproximar os pioneiros de uma compreensão unicamente bíblica. Eu louvo a Deus porque ele trabalha assim com essa igreja, né? Várias crenças equivocadas que os pioneiros herdaram de suas anteriores denominações foram sendo abandonadas com o tempo. E à medida que eles estudavam a palavra de Deus e aceitavam a Bíblia como única regra de fé e prática, conforme Ellen White mesma sempre recomendou, estudem a Bíblia. À medida que eles estudavam mais a Bíblia, eles iam compreendendo as doutrinas de acordo com a palavra de Deus. E acontece a mesma coisa aqui com a Trindade. Isso é maravilhoso. Deus os afasta de uma compreensão equivocada e os traz para uma compreensão correta dele mesmo, o Deus triuno revelado assim na Bíblia. Charles Boyd, no artigo A Trindade, escreveu: a Igreja na Terra opera pelo comando direto e agência de 3 personagens distintos no céu, em cujo nome somos adotados nessa família. E isso aqui foi publicado em 1890. Editores da Bible Echo, casa publicadora australiana, nós compreendemos a Trindade como aplicada à divindade, consistindo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1891. Samuel Speer, em The Bible Doctrine of the Trinity, 1892, está aí a capa. Ele defende um Deus subsistindo e atuando em 3 pessoas. Critica a trindade dos credos, lembra? Que contém a teoria da eterna geração do Filho e da eterna processão do Espírito Santo. Então ele defende a doutrina bíblica da Trindade e critica a doutrina equivocada dos credos trinitarianos daquele tempo e anteriores. Isso aqui é muito interessante, né? Esse periódico aí, para Bible Students, né, continuou a ser publicado e recomendado por muitos anos em lições da escola sabatina e em revistas oficiais da igreja. Esse livreto foi votado para publicação e distribuição na Assembleia da Associação Geral em 1893, ou seja, era algo oficial da igreja. Ou seja, era um documento oficial votado por Assembleia Mundial
usado em lições da escola sabatina, que critica a concepção equivocada de trindade e defende a concepção bíblica de trindade. Isso é muito interessante. Entre 1890 e 1897, houve uma tensão entre aqueles que criam no Espírito Santo, como uma pessoa da divindade, da trindade, e aqueles que negavam sua personalidade. Então, essas heresias não são novidade, né? Elas ocorrem de quando em quando aí na história da igreja, sempre para atrapalhar, com certeza, né? Então, o que aconteceu? Em 1890, pela primeira vez, Uriah Smith escreveu sobre o assunto. Até 1897, ele escreveu alguns artigos em que afirma que o Espírito Santo não é uma pessoa como o Pai e o Filho. E aí tem as citações. Então, veja, o próprio Uriah Smith teve uma compreensão equivocada por algum tempo. Todos esses artigos apareceram na seção de perguntas doutrinárias. Nesse período, alguns adventistas já indagavam se o Espírito Santo não é realmente uma pessoa. Esse fato, unido a declarações de outros artigos, mostra que desde 1890, alguns adventistas já criam na personalidade do Espírito Santo. Ou seja, se havia controvérsia, é porque já havia muita gente que cria nisso. Não é como dizem hoje os antitrinitarianos modernos, não, a igreja não acreditava nisso antes de 1940. Isso é mentira. Porque se já havia controvérsia em 1890, isso quer dizer que a igreja acreditava nisso. Mas havia pessoas que tinham dúvidas. E aí houve debates e diálogos sobre esse assunto, né? Uriah Smith argumenta contra essa posição, por exemplo. Além dele, o único outro autor que argumentava contra a personalidade do Espírito Santo foi o T.R. Williamson. Só dois. Os demais todos eram trinitarianos. E depois Ellen White vai e bate o martelo, como nós veremos daqui a pouco, né? Porém, Uriah Smith cria de forma diferente dos atuais adventistas que rejeitam a trindade. É bom que se diga isso. Ele se referia ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como os três grandes agentes. Está lá um documento de 1891, ok? Ou os três agentes, 1894, ele falou sobre isso, que realizam a salvação humana. Ele não era um antitrinitariano como alguns querem que ele tenha sido, né? Pergunta: as escrituras ordenam o louvor ou a adoração ao Espírito Santo? Se não, a última linha da doxologia não contém um pensamento não bíblico? A resposta dada a essa pergunta na Review and Herald, em 1896, em outubro, foi a seguinte: na fórmula para o batismo, o nome Espírito Santo é associado ao nome do Pai e do Filho. E se esse nome pode ser assim usado, por que não seria apropriadamente posto como parte da mesma trindade no hino de louvor? Louvai ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Olha que interessante, gente. Em 1896, uma pessoa, um leitor da Review and Herald, daquela revista oficial, perguntou: tá certo a gente adorar o Espírito Santo? E a resposta oficial na revista foi: se ele aparece na fórmula batismal, por que não podemos também adorá-lo no hino que menciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Interessante, né? 1896. Aí nós temos um inário de 1849. Esse hino aparecia, então, nesse primeiro inário adventista. James White, ou Tiago White, foi o compilador desses hinos. E ali tem um hino, em 1849, bem ali nos primórdios da igreja, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são adorados naquela canção, naquele hino. Olha que interessante. Adiante. Ellen White acreditava na existência de três pessoas da divindade. Isso aqui é muito importante, né? Em 1896, William Prescott realizou palestras sobre o Espírito Santo em Melbourne, na Austrália. Em consequência disso, logo, os ministros estavam discutindo ativamente a obra e a pessoa do Espírito Santo. Ainda no mesmo ano, em 1896, em Currabong, a questão da personalidade do Espírito Santo surgiu mais efetivamente. Então, novas discussões aqui, né? Camden Lacey passou a enfatizar o seguinte: a personalidade do Espírito Santo. Ele informa que, naquela época, o assunto constituía uma parte importante das agitações doutrinárias e teológicas. Estudos eram feitos, discussões teológicas, né, no meio adventista. Ou seja, não eram antitrinitarianos, estavam discutindo o assunto. Nesse ano, Ellen White, que assistiu às palestras de Prescott e Lacey, declarou pela primeira vez que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Meus queridos, Carta 8, 1896, Ellen White bate o martelo. Third person of the Godhead, a terceira pessoa da divindade. Eu tenho, inclusive, aqui, noutra palestra, uma foto da página manuscrita em que Ellen White escreve ali, a terceira pessoa da divindade, né?
dezenas de vezes a partir desse ano, 1896, Ellen White se referiu ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como os 3 grandes poderes do céu, os 3 maiores poderes do universo, e expressões semelhantes, sempre os 3 distintos, coeternos. Por exemplo, aqui na Carta 8 de 1896 também, Ellen White escreveu o seguinte: o mal vinha se acumulando por séculos e só poderia ser contido pelo inigualável poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, que viria sem restrições em sua eficácia, mas em plenitude do divino poder. Ela escreve mais. Testemunhos Especiais, série A, publicado em 1897. O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Olha só que claro isso, gente. O desejado de todas as nações, página 671, Review and Herald, 19 de maio de 1904, Sign of the Times, 4 de dezembro de 1911. Olha o que ela diz aqui. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo, Jesus. O Desejado foi publicado em 1898 e traz aqui essa informação preciosíssima, claríssima, de que o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Se é uma terceira pessoa, tem outras 2. Quem são? Claro, Pai e Filho. Essa obra foi realmente devastadora. Alguns pioneiros ainda se mantinham com dúvidas sobre a Trindade quando leram o Desejado das Nações e tomaram conhecimento daquilo que Ellen White estava ensinando. Eles mudaram de opinião e aceitaram, obviamente, essa concepção, essa crença, essa doutrina trinitária de acordo com a Bíblia. Sign of the Times, 1898, e depois Southern Watchman, 1905, a mesma Ellen White escreveu: Cristo enviou seu representante, a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Nada podia superar esse dom. Se o Espírito Santo é o representante de Cristo, não pode ser o próprio Cristo, não é verdade? Imagine que eu dissesse assim: olha, queridos irmãos, eu vou ter que me ausentar agora, eu vou deixar aqui meu filho como meu representante para continuar a palestra. Seria eu mesmo ou outra pessoa? E quando a Bíblia diz assim, ele enviará outro consolador, a palavra outro, no nosso idioma, e em qualquer idioma, ela expressa a ideia de uma outra pessoa distinta, uma outra coisa distinta, vem outro. Jesus disse, eu vou deixar outro consolador, eu vou para o Pai. Ele vai, assume sua função no santuário celestial, e aqui na terra fica um representante, um ser que tinha que ser como ele, porque é o nosso consolador. Se Jesus é Deus, o Espírito Santo tem que ser Deus. Se Jesus é amoroso, o Espírito Santo é amoroso. Se Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo tem que ser uma pessoa. Ele é o representante de Jesus aqui na Terra. Ellen White deixa isso muito claro. Mais uma vez aqui, citando Ellen White, 1906, há 3 pessoas vivas, pertencentes ao trio celeste. Em nome desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver uma nova vida em Cristo. Amém! Louvado seja Deus por esse texto, porque a divindade vem em nosso auxílio para nos fazer obedientes, para nos fazer fiéis. E veja que coisa incrível. Aqui Ellen White está autorizando, né, digamos assim, concordando, afirmando que o texto lá, a fórmula batismal é bíblica, porque ela menciona aqui isso, né? São batizados, o nome desses 3. Ela diz que são 3 pessoas, não são 2 pessoas e uma força, uma energia, um fantasma, alguma coisa assim. Não, são 3 pessoas. É um trio celeste, 3 grandes poderes: Pai, Filho e Espírito Santo. E aí? Como que aqueles que dizem crer que os textos de Ellen White são inspirados por Deus ficam diante desse texto e de outros mais em que ela afirma claramente a trindade bíblica? Fica difícil, né? As declarações de Ellen White sobre a personalidade do Espírito Santo eram conhecidas por seus contemporâneos? Será que os pioneiros que viveram no tempo de Ellen White conheciam o que ela escreveu sobre isso? Underwood passou a crer na personalidade do Espírito Santo
por influência de textos bíblicos, de textos publicados por Ellen White, melhor dizendo, e narrou sua experiência em um artigo intitulado O Espírito Santo, uma Pessoa. Ele diz: o plano de Satanás é destruir toda a fé na personalidade da divindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Ele já sabia disso, né? E o diabo continua agindo dessa forma hoje também. O primeiro passo para isso é destruir nossa fé na personalidade desta pessoa da divindade, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade. Underwood escreveu isso aqui em 1898, no mesmo ano da publicação de O Desejado de Todas as Nações. Veja só. E ele tinha uma clara compreensão de que o diabo iria atacar a crença na personalidade do Espírito Santo, como ele tem feito até hoje, né? Arthur Daniels, presidente da Associação Geral, citou textos de Ellen White para argumentar que o Espírito Santo é a, aspas, terceira pessoa da divindade. Isso aqui foi escrito em 1899 por Arthur Daniels. Em um artigo intitulado O Espírito Santo, em uma leitura para a Semana de Oração, a A.T. Robinson argumentou sobre a personalidade do Espírito Santo por meio do texto em que Ellen White menciona o poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Isso é de 1900. Underwood, em uma leitura para a Semana de Oração, depois de citar textos de Ellen White sobre a terceira pessoa da divindade e as três pessoas vivas pertencentes ao trio celeste, adverte, abre aspas, os últimos dias serão cheios de perigos por todos os lados. Um Espírito Santo pessoal será descartado e feito parecer apenas uma influência. Meus queridos, ele estava aqui praticamente profetizando o que está acontecendo, né? Porque ele diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, haveria um ataque a essa crença de que o Espírito Santo é uma pessoa. Incrível, né? Mas quando é destruída a fé no trio da divindade e é anulado o Espírito Santo, que foi delegado com autoridade para resistir e conquistar o inimigo do homem, somos deixados aos cruéis fustigamentos de Satanás, sem poder para resistir ao nosso adversário. Isso foi publicado na Review Herald em 1907. É exatamente isso. O diabo quer que as pessoas não creiam no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que as defende, é aquele que as convence, é aquele que intercede por elas, é o Consolador. Então não caiamos nessa armadilha diabólica. A doutrina da Trindade era ensinada nas universidades e seminários teológicos desde o início do século XX. Não é coisa de 1940 para cá, por favor. Vamos ver aqui algumas evidências. Em 1906, no The Missionary Worker, Camden Lacey, de novo, ele publica o seguinte, ó. Hoje é o Newbold College, né? O Duncombe Hall College. Hoje o Newbold College na Inglaterra. Essa publicação é de lá. Diz assim que em nossa classe de doutrina bíblica estudamos alguns dos principais pontos de fé que compõem o sistema de crença dos adventistas do sétimo dia. Por exemplo, o poder e inspiração da palavra, a natureza e caráter de Deus triuno e a criação. Em 1906, em classes bíblicas na Universidade de Newbold, eles já estudavam sobre a Trindade. Olha que interessante. Walla Walla College, nos Estados Unidos, um texto de 1910, né? Johnson, professor de teologia. O livro-texto Bible Doctrines, Doutrinas Bíblicas, que reproduz o conteúdo de aulas ministradas em 1909, no capítulo A Divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são as três pessoas da divindade. Pronto. Então, as pessoas que constituem a divindade. Um livro de doutrinas, estudado no Walla Walla College, em 1909, já trazia esse conceito de um Deus triuno. Desde o início do século XX, os missionários tinham dificuldade em evangelizar muçulmanos. Por quê? Porque os muçulmanos não creem na Trindade. Olha que interessante isso. Charles Belgrave traz a informação de que os muçulmanos não creem na Trindade. Argumentam que é impossível três pessoas serem um Deus. É muito difícil trabalhar com esse povo. Gente, amigos, irmãos, isso aqui foi publicado em 1906. É um missionário adventista dizendo que era difícil evangelizar muçulmanos porque não aceitavam a crença cristã na Trindade, de que Jesus é Deus, de que o Espírito Santo também é Deus. Olha que interessante isso aqui. Né? Della Burrow, em uma vila muçulmana em Calcutá, na Índia, um sacerdote questionou os missionários adventistas por ensinarem sobre a Trindade e a divindade de Cristo. Quando? 1910.
Mas J.L. Shaw, importante evangelista da primeira metade do século XX, aconselhou que nos primeiros contatos com os muçulmanos, os missionários deveriam evitar a explanação da Trindade, especialmente em público, que deixasse isso para mais adiante, quando houvesse mais compreensão do que é o cristianismo. Quando que isso aqui foi publicado? 1911. Um missionário, nessa década, orientando os missionários que fossem para esses países muçulmanos a evitar falar sobre a Trindade, porque eles criam nisso, obviamente, então, logo de início, para não criar preconceito com os muçulmanos. O que os adventistas criam sobre as três pessoas da divindade? Haskell, ordenado ao ministério em 1870, e um dos amigos mais íntimos de Ellen White, foi autor de inúmeros artigos e livros. Ele disse, em 1905, o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, que vem ao mundo como um representante de Cristo. Ele não é o anjo Gabriel, porque os anjos são seres criados e, portanto, têm início de dias. Incrível, né? O mesmo Haskell, dizendo aqui em 1907 e depois em 1919, em estudos bíblicos, né, sobre o batismo, Haskell argumentou que ele deve ser realizado em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 1907. Vamos adiante, estamos caminhando aqui para nossas conclusões. Gabriel era apenas um anjo, e nem por um momento permitiu que João fosse levado a pensar que ele era parte da grande Trindade no céu e digno de adoração. Quem escreveu isso? Stephen Haskell, 1908. Pergunta: o Espírito Santo é uma pessoa? Resposta dada numa revista oficial da Igreja, 1910. O Espírito Santo é apresentado na Bíblia como uma trindade, com um na Trindade, e que possui uma personalidade. Sim, em 1910, publicações oficiais da Igreja já defendiam a personalidade e divindade do Espírito Santo, ok? Arthur Daniels, outro presidente da Associação Geral, né? Em uma das 5 pessoas escolhidas por Ellen White para cuidar de seus escritos após a sua morte. Foi um dos depositários do patrimônio literário de Ellen White. Um testamento de 9 de fevereiro de 1912 dela, né? Um dos autores que mais escreveu sobre a Trindade na época. Em uma leitura para a Semana de Oração, ele afirmou que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, o sucessor do Salvador e seu representante no mundo. Quando Daniel escreveu isso? 1906. Ao sistematizar a compreensão adventista sobre a natureza e obra do Espírito Santo, Daniels declarou que ele é 1. A terceira pessoa da divindade e 2. O representante e sucessor de Cristo aqui na Terra. Lake Union Herald, 1909. Entre 1899 e 1901, a Review and Herald, revista oficial da Igreja, publicou diversos artigos extraídos do periódico The King's Messenger sobre a personalidade e a obra do Espírito Santo. Aspas. Ele, Cristo, foi e enviou e o Consolador veio. Não como uma influência ou emanação, uma energia, mas como outra pessoa, para ocupar o lugar da pessoa que partiu. Perfeita, compreensão corretíssima. Texto de 1900. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Texto de 1901. Ambos publicados na Review and Herald. Gilbert, F.C. Gilbert, converso do judaísmo e o primeiro adventista a desenvolver um trabalho com judeus. Judeu convertido ao adventismo, portanto, né? Argumentou em favor da existência de 3 pessoas da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que formam a Trindade. 1902. No artigo O Espírito Santo, G.B. Starr argumentou que as Escrituras ensinam que existem 3 pessoas da divindade, e Jesus, por meio do Espírito de profecia, atribui ao Espírito Santo a posição de terceira pessoa da divindade. 1906. Pergunta: os adventistas do sétimo dia creem que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade e, portanto, é Deus? Ou creem que o Espírito Santo é apenas uma essência, um atributo? O que a Igreja respondeu por meio da revista Sign of the Times em 1907? Creem, sem dúvida, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. 1907. Está bem longe de 1940, não é verdade? Franklin Belden, compositor de hinos, né? Hinos que constituem, que compõem o nosso inário, né?
Na segunda edição desse inário aí, Christ Song, ele diz assim que em 1908, né, esse inário aí apresenta as primeiras sessões que continham hinos de louvor e adoração sobre Deus, Cristo e o Espírito Santo. No índice havia diversos hinos sobre o tópico Louvor à Trindade. Repito, 1908. Então, hinos do inário adventista, que foram aí organizados por Franklin Belding, adorando, né, trazendo adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aí, como é que fica isso, né? Os adventistas cantavam, louvavam a Trindade. Hare publicou um artigo, A Trindade, em que sistematizou a doutrina adventista. Ele criticou as especulações dos credos, que confundiam as personalidades divinas, e argumentou que existe uma trindade e nela existem 3 personalidades, as 3 pessoas vivas do trio celestial. Isso em 1909. Sociedade dos Missionários Voluntários, criada em 1907, antecessora do Clube dos Desbravadores. Numa série de estudos bíblicos, estudos sobre as doutrinas bíblicas, na lição 1, o tema era a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São as 3 pessoas que constituem a divindade. O Espírito Santo é a 3ª pessoa da Santa Trindade que constitui a divindade. Quando foi publicado isso? 1909. Ou seja, um manual usado para ensinar os desbravadores daquela época, né, sobre a Trindade. A igreja já ensinava isso, para suas crianças, inclusive. Lição 11 desse mesmo manual, o Espírito Santo é a 3ª pessoa da divindade, 1910. Ensinavam as crianças isso. Stewart publicou uma série de artigos intitulados A Divindade, Deus, o Pai, a 2ª pessoa da divindade, Jesus Cristo, a 3ª pessoa da divindade, o Espírito Santo. Isso na Review and Herald, em 1910. Está aí a fonte. French publicou um artigo intitulado A Trindade, uma extensa exposição do pensamento adventista. Ele argumentou que a divindade é composta de 3 seres pessoais, o trio divino. Quando? 1912, na Revista Oficial da Igreja. The Ministry of the Spirit, o Ministério do Espírito, 1914, Thompson. Semelhante ao livro A Vinda do Consolador, de 1928, de Leroy Fromm, a reedição de séries publicadas nas revistas Australasian Union Conference, Record, e Review and Herald, e Australasian Sign of the Times, 1913. Então, aí, artigos e publicações e livros, né, todos trazendo a mesma compreensão dos adventistas a respeito da Trindade. Outro Consolador não significa simplesmente a influência do mesmo Consolador. É outro, que no Espírito de Profecia é chamado de a 3ª pessoa da divindade. O Espírito Santo não é meramente uma influência ou poder, ou algum entusiasmo, mas, como a palavra paracleto, consolador em grego, indica, ele é uma personalidade que possui mente, pensamentos, e que planeja, intercede, exerce influência, possui poder e desperta entusiasmo. Isso está publicado ali nas páginas 62 e 63 da obra citada. Em um artigo a respeito do exame de candidatos ao batismo, a ficha batismal, digamos assim, né, Andros escreveu: as seguintes perguntas são sugeridas como apropriadas e podem servir como um guia no exame dos candidatos para o batismo. O item 3 dizia assim: crê no Espírito Santo como 3ª pessoa da divindade e que ele agora preside como representante de Cristo, né, na igreja? Aí o candidato dizia sim, né? Isso em 1920. Olha aí. A doutrina da Trindade e da personalidade do Espírito Santo se tornou tão bem aceita que, em 1913, Wilcox, editor da Review and Herald, declarou: para o benefício daqueles que desejam conhecer mais particularmente os principais pontos da fé mantida por esta denominação adventista, né, declaramos que os adventistas do 7º dia creem na Trindade divina. Essa Trindade consiste do Pai eterno, um ser pessoal e espiritual, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, a 3ª pessoa da divindade. Review and Herald, 1913, e depois também numa edição em 1919. Está aí a fonte. Wilcox era uma das 5 pessoas escolhidas por Ellen White para cuidar de seus escritos após a sua morte, conforme ela deixou no testamento de 9 de fevereiro de 1912. Bible Readings, de 1914, a mais representativa exposição do pensamento adventista até então publicada. No capítulo O Espírito Santo e Sua Obra, diz assim:
O Espírito Santo é uma das três pessoas da divindade. Qualquer tentativa de tornar um homem o substituto de Cristo em lugar da terceira pessoa da divindade é uma tentativa de pôr o homem em lugar de Deus. Assim, o princípio fundamental do papado nega a pessoa e obra do Espírito Santo. Isso foi publicado em 1914. Conclusões. Depois dessa enxurrada de citações, repito, era importante que eu mostrasse isso a vocês. Vocês podem depois voltar esse vídeo, tirar um print das telas, ir às fontes. Eu vou deixar também com os nossos irmãos do GOIC aqui todas as referências para que vocês confiram isso. É importante ter uma documentação que desminta as alegações dos anti-trinitarianos. Muitas vezes eles vêm com certos documentos, certos escritos, e alguns adventistas que não estão muito embasados ficam preocupados, alguns até ficam abalados. Não precisamos disso, porque nós temos toda a documentação, a história é clara em mostrar que os adventistas se afastaram de uma concepção equivocada de trindade, mas abraçaram uma concepção bíblica de trindade. E isso muito antes de 1940. Conclusões. Entre 1846 e 1888, a teologia adventista era caracterizada por uma forte ênfase apologética, em que as doutrinas adventistas distintivas eram defendidas positivamente e eram criticados negativamente os falsos ensinos doutrinários de outras igrejas. A partir de 1888, no entanto, a teologia adventista viu o surgimento de uma ênfase mais construtiva, em que doutrinas evangélicas essenciais foram mais explicitamente integradas às doutrinas adventistas distintivas. Claro, desde que fossem corretas e bíblicas, né? Embora não se tenha perdido de vista o compromisso de combater o erro doutrinário. Por isso, durante o primeiro período, os adventistas não desenvolveram qualquer doutrina formal sobre Deus. Embora tenham iniciado sua busca por uma compreensão genuinamente bíblica sobre Deus, sua ênfase estava em argumentar contra as especulações da doutrina tradicional. Mas em 1888, os adventistas viram a necessidade de enfatizar positivamente o ensino bíblico a respeito da natureza de Cristo e do Espírito Santo, à medida que compreendiam melhor a respectiva obra dessas pessoas divinas. Nos primeiros anos do século XX, os adventistas já criam que o Espírito Santo é uma das três pessoas da divindade. E aqui então ficam alguns estudos adicionais, estão aqui as referências, vocês podem depois conferir tudo isso, ir atrás das fontes, e como eu disse, eu vou deixar aqui para o pessoal do GOIC todo esse material à disposição para vocês estudarem, para vocês usarem à vontade e mostrarem para os nossos amigos anti-trinitarianos que eles estão errados, que eles estão propagando falácias, né, inverdades. E isso é perigoso, porque a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. É isso, meu irmão. Espero que tenha sido útil essa exposição aqui, tremendamente longa. Ok. Foi epa. É muita coisa que nós absorvemos hoje, né? É muita coisa absorvida. E agradecemos muito, pastor Messelson, por essas lições, por essas... Na verdade, a cada estudo que nós estamos a ter acerca da Trindade, nesse espaço do GYC Angola, que é erguido sobre a rocha, nós conhecemos novas coisas e temos muitas bases de irmãos que se dizem adventistas e não só, que têm apresentado essa posição, não é? De que a crença da Trindade foi uma crença emprestada, mas nós estamos a começar a aprender agora que os pioneiros se voltaram contra a Trindade. É verdade, sim, eles não criam na Trindade, mas não é a Trindade bíblica. É aquela Trindade do Credo de Niceno, de 325 e tudo mais. Mas eles pegam esses textos, interpretados de modo particular, e eles usam para dizer, olha, os nossos pioneiros não criam nisso, portanto, nós pegamos essas crenças, isso aqui é secretismo católico, isso é mitraísmo, que vocês associaram às vossas crenças fundamentais. Isso, por vezes, começa a cair a irmãos que são neófitos, a irmãos que são novos, por vezes tem criado assim um escândalo e tem desanimado algumas pessoas. Então, o que nós apelamos para todos
especialmente também os trinitarianos, é que haja sinceridade, haja honestidade. Muitas das vezes nós, quando trocamos as palavras, não é para tentar aprender. Nós entramos com uma posição categórica, sem abertura para mudança, o que muitas das vezes não é bom. É sempre bom fazermos estudos comparativos. E muitas das vezes, pastor Michelson, as pessoas dizem assim, olha, esse texto que você usou, por vezes não tem como se defender. Esse texto que você usou está adulterado. Esse texto não está nos escritos originais. E nós temos tido muito desses problemas. Mas nós agradecemos. Nós tínhamos algumas questões, mas graças a Deus as questões foram respondidas, porque o slide que foi pré-elaborado aqui foi respondendo todas as questões que nós tínhamos. Então conseguimos ter o estudo, o cronológico, na verdade a origem, e é muita nota que vimos. E para você aí em casa, nós vamos pegar o material que o pastor vai fornecer para nós, e quem quiser, mostre a predisposição, mantenha contato conosco do GYC Angola, puxa a partir desse WhatsApp, e nós faremos a questão de compartilhar isto para ti. Pastor Michelson, últimas considerações, conselhos para os irmãos que resistem, essa diversidade, pastor, as pessoas que creem uma coisa, os outros creem na outra, de certa forma isso pode comprometer a nossa unidade enquanto igreja. E como é que nós vamos conseguir conviver na unanimidade, sabendo que existem pessoas que pensam diferente e se opõem? Qual é o conselho que o pastor daria a esses dois grupos que pensam coisas diferentes enquanto vão estudando? Irmão Josarias, primeiramente, eu entendo que nós temos que amar todas as pessoas, né? Temos que orar por elas, temos que trabalhar por elas. Todo esforço que for feito no sentido de conduzir as pessoas à verdade, ele é muito útil, muito necessário, importante, e louvado seja Deus porque vocês estão fazendo isso. Agora, chega um momento que nós não podemos mais ficar perdendo o tempo que deve ser devotado à pregação do Evangelho, né? Então, depois de apresentar os fatos, depois de deixar tudo às claras, com todas as referências, nós temos que prosseguir, nós temos que seguir buscando as pessoas que querem aceitar a mensagem de Deus, querem se preparar para a volta de Jesus. A igreja surgiu com uma missão muito clara e ela não pode desviar o foco disso, né? Pregar as 3 mensagens angélicas. Então, como eu disse, né? Orar por essas pessoas, mas também não gastar tempo demais, excessivo, né? Em tentar provar aquilo que alguns não querem mais ouvir. Então, que o Espírito Santo faça o trabalho dele, né? Nós façamos a nossa parte. Tem textos de Ellen White que são tão bonitos, eu sempre me apego a eles, quando ela diz assim que a igreja é a menina dos olhos de Deus, né? E tem um carinho especial por essa igreja. Ela diz também que débil e defeituosa como possa ser, essa igreja é o alvo da suprema consideração de Deus. Ela também diz que, embora haja problemas na igreja e deva haver até o fim, Deus porá tudo em ordem. Então eu confio nesse Deus, né, que está guiando uma igreja que tem pessoas complicadas, como eu mesmo sou, pessoas que têm seus defeitos, pessoas que estão lutando para ser mais semelhantes a Jesus, mas essa igreja vai avançar. Nas palavras dela, né, a igreja agora é militante, mas um dia será a igreja triunfante, né? E eu quero pertencer a esse povo. Deus não está guiando ramificações, grupos separados, com espírito de dissidência. Isso já mostra o espírito que está guiando essas pessoas, né? Deus, ele orou pela unidade, lá em João 17, repito isso. Deus orou pela unidade do povo de Deus, que eles sejam um como nós, como o Pai e o Filho eram um, né? São um. Então ele orou por essa unidade e nós queremos ser parte do cumprimento dessa oração de Jesus, trabalhando pela unidade, não pela dissensão, pela... Note, nós lemos recentemente, estamos lendo ainda, né, as cartas de Paulo, no projeto Revados por Sua Palavra. Quantas vezes Paulo fala em Filipenses, em Efésios, em outras cartas, sobre a unidade, a importância da unidade. Então não é por acaso que o diabo trabalha tanto para esfacelar a igreja, para dividi-la, para fragmentá-la, porque ele sabe que realmente, fazendo assim, ele vai reduzir, né, o poder dessa igreja. Então, oremos, trabalhemos pela unidade e avancemos a despeito das perseguições, porque somos bem-aventurados quando somos perseguidos e somos caluniados e quando dizem todo mal contra nós, né? Porque assim também trataram Jesus. Então não se preocupe com as críticas, com as acusações, isso sempre aconteceu, vai acontecer até o fim e nós precisamos avançar apesar de tudo isso.
Deus abençoe cada um de vocês aí em Angola, também nossos irmãos aqui no Brasil, em todo o planeta. E o GIC Angola também continue sendo uma bênção, trabalhando em unidade com a igreja para promover aí as verdades do reino de Deus. Muito obrigado, pastor. Gostaria que sempre que fosse convidado pelo GIC Angola, não hesitasse em aceitar o nosso convite. É a primeira, mas que não seja a última vez. Gostaríamos sempre de contar com o pastor Michel Fombos, porque existem muitos assuntos, nós lemos, e o pastor é um dos quadros que nós olhamos e admiramos muito, não é? Tem a nossa estima, em particular a minha. E gostaríamos também de estender assim, um convite prévio, um dia, na agenda do pastor, de visitar Angola também. Eu geralmente gosto de prometer alguns pratos para alguns irmãos que virão para aqui. O pastor Michel Sombores já ouviu a falar do FUNS? Luiz, repete a pergunta, por favor. Eu perguntei se o pastor Michel Sombores já ouviu falar do FUNS. Não. É um prato típico, o nosso prato tradicional aqui. Para nós, quase que o angolano que não come FUNS tem problema espiritual. Então, é um prato para nós. Quando o pastor visitar-nos, nós vamos preparar esse prato e vamos dar. É a nossa gastronomia nacional. É patrimônio do país. De resto, agradecemos, pastor. Muito obrigado. Eu inclusive, estou devendo uma visita em Moçambique, né? Tem um seminário adventista, né? O pastor Heraldo é meu amigo, grande amigo. E eu sonho com um momento em que nós poderemos também, quem sabe, fazer uma programação ali no seminário. Angola também, eu estou em débito, né? Em algum momento, quando Deus assim preparar essa oportunidade, será uma grande alegria conhecer os irmãos pessoalmente. Ok. Nós estaremos abertos para receber os pastores. Muito obrigado. Um forte abraço e estamos juntos, pastor. E você que nos acompanha daquele lado, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter acompanhado o GIC Angola. E nós temos uma programação grande. Nós tivemos o pastor Michelson, teremos o pastor... teremos muitos pastores. Daqui a nada nós vamos gravar com o pastor Arilton Oliveira. Nós estamos mantendo contato com o pastor Luiz Gonçalves, com o evangelista Luiz Gonçalves. E muitas outras pessoas que nós convidaremos para o nosso espaço, para o nosso programa de GIC. Então, convida sempre os teus amigos para fazerem parte, tá? Siga a nossa página do Facebook. E nós também temos um canal no YouTube, tá? Você pode seguir aquele canal do YouTube. E esse vídeo é muito extenso, eu sei. Mas lá no YouTube ele será cortado em partes de 10 minutos, 15 minutos. Ali tu vais conseguir naturalmente acompanhar todo ele. Então, de resto, nós agradecemos a todos vocês que acompanharam. Um forte abraço para todos e desejamos que vocês tenham uma excelente noite. E a gente se encontra nas outras oportunidades que Deus nos dê. Fica aí ligado com o GIC Angola, acompanha a nossa programação. Tchau, tchau. Um forte abraço para todos e até já.